Desconfie daqueles que só profetizam vitória. Recentemente a internet ficou agitada com a história do Miguel, garoto adolescente que se apresenta como um profeta e simula profecias, palavras vindas de Deus, entregando daqui e dali. Mas especialmente uma questão me chama a atenção nessa história toda, nesse movimento que se diz profético. E eu falo que se diz porque, bom, claramente não o é. Mas esse movimento que se apresenta como profético e que busca trazer às pessoas palavras de Deus, se caracteriza por palavras de afirmação. Porque, afinal de contas, as pessoas só querem ouvir profecias desde que elas concordem com aquilo que elas desejam. Então, o camarada quer ir para os Estados Unidos, está ali tentando um visto, ou então está planejando arrumar um coiote para atravessar a fronteira e viver o sonho americano. Ele quer ouvir de um profeta, eis que eu te digo na língua do país em que te vejo, the king, the power, the man. As pessoas querem confirmação, querem palavras de afirmação. Mas isso não é algo novo, mas certamente é algo que, por mais antigo que seja, é extremamente nocivo e nos afasta da vontade real de Deus. Palavras que estão em busca, pessoas que estão em busca de palavras de afirmação, são aquilo que motivam o surgimento de igrejas e profetas que só entregam palavras de vitória, de afirmação, de confirmação, de alegria, de paz. E é por isso que esses profetas se multiplicam a um ritmo acelerado e cada vez mais teremos mais desses profetas. É por isso que as igrejas que comercializam palavras de afirmação também estão sempre cheias, porque é isso que as pessoas estão atrás. E é interessante na nossa leitura de hoje nós concluímos a leitura do primeiro livro dos Reis e lemos o capítulo 22. E o capítulo 22 vai nos trazer um episódio interessante para analisarmos. Nós temos o rei Josafá, o rei de Judá, e o rei Acabe, o rei de Israel, que viviam ali no momento de paz e viviam em paz. E num episódio específico, depois de 3 anos de paz ali entre Israel e os sírios, entre o reino da Síria, Israel e Judá se aliam momentaneamente ali para reaver a cidade de Ramote-Gileade, que era uma cidade que pertencia ao reino de Israel, ainda estava sob o domínio da Síria, e eles então se reúnem para tomar essa cidade novamente dos sírios. Mas, enquanto eles estavam ali articulando a ida para a batalha, nos momentos de preparação, eles chegam à conclusão, olha, precisamos consultar profetas, vamos consultar profetas para ver o que o Senhor tem a dizer. Chamam alguns profetas charlatões lá, que estão ali simulando um transe, aquela coisa esquisita que você está acostumado a ver por aí, a propósito. E eles estão ali naquela simulação de transe, de profecia, trazendo palavras de afirmação, de confirmação, enchendo o ego ali dos reis que buscavam a direção de Deus. Mas é interessante que o rei de Judá, Josafá, diante daqueles profetas, ele chega à conclusão, peraí, mas esses profetas não são profetas do Senhor, não tem ninguém aqui em Israel, não sobrou ninguém que seja profeta do Senhor, do nosso Deus? O que aconteceu aqui? E Acabe então diz, olha, tem um profeta, mas eu não gosto dele não, é o Micaías. Tem ele, a gente poderia consultar ele, mas eu não gosto dele. E ele diz, há mais um homem que pode consultar o Senhor para nós, mas eu o odeio, pois nunca profetiza nada de bom a meu respeito, só coisas ruins. Perceba que o critério de Acabe para odiar o profeta não é porque ele não era preciso, não é porque ele não trazia palavras de Deus, mas é porque ele nunca concordava com o que ele queria. Ele nunca trazia uma palavra boa, uma palavra de confirmação. Ele só trazia palavras ruins, só dizia coisas ruins. Por isso ele odiava aquele profeta. Mas Josafá insiste, não, mas então, se ele é um profeta do Senhor, então nós traga ele. E trazem Micaías para que ele possa ser ouvido. E quando Micaías está sendo trazido à presença ali dos reis, que já estavam ali diante daquela loucura dos outros 400 profetas da insanidade que estavam ali profetizando vitória na batalha, a pessoa que trazia Micaías diz para ele, olha, os outros profetas, todos já profetizaram a vitória do rei. Concorde com eles também e prometa sucesso. Só concorda, só chega, bate o carimbo ali, concorda, diz o que eles estão querendo ouvir. E a resposta de Micaías é sensacional. Ele diz, tão certo como vive o Senhor, direi apenas o que o Senhor ordenar.
Eu não vim para concordar. Eu não vim para dizer o que o rei quer ouvir. Eu vim para dizer aquilo que o Senhor ordenar. O que o Senhor disser, eu certamente direi. E o fato é que diante daquela situação, Micaías traz a revelação que eles buscavam de Deus. E ele diz: eu vi todo Israel espalhado pelos montes como ovelhas sem pastor. E o Senhor disse: seu líder foi morto, mande-os para casa em paz. Micaías profetiza a morte de Acabe e diz: nessa batalha, Acabe, você vai morrer. E Acabe, então, reage àquilo, dizendo para Josafá: tá vendo, eu não falei? Ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, somente coisas ruins. Eles mandam prender Micaías. Micaías fica preso, ordenam que ele seja preso até que eles voltem vivos da batalha. Josafá, especialmente Acabe, não queria ouvir a profecia de Deus. Não queria ouvir o que o Senhor tivesse a dizer. Ele queria alguém que dissesse que ele seria vencedor, ainda que aquilo não fosse verdade. Foram enganados por aqueles profetas? Não sei nem se dá para dizer que eles foram enganados. Ele apenas encontrou aquilo que ele estava buscando. Hoje, quantas pessoas continuam se enganando? Buscando pessoas que digam o que elas querem ouvir. Pastores que não falem que não preguem sobre pecado, que não falem de arrependimento, que não apontem as suas falhas de caráter. Pastores que não digam a você que você precisa se arrepender dos seus pecados, que você precisa deixar de ser safado. Pastores que não digam que você precisa cuidar melhor do seu casamento, que você precisa deixar de amar o dinheiro, cuidar mais da sua família e parar de viver como alguém viciado em trabalho que só quer saber de prosperidade. É por isso que nas igrejas onde o evangelho, na sua completude, é pregado, essas igrejas não estão transbordando de gente, porque são poucas as pessoas que de fato querem ouvir a palavra de Deus. As igrejas onde os profetas estão ali para dizer palavras de vitória, palavras de conquista, que você vai para os Estados Unidos, que você vai para o Canadá, que você vai para o Japão, que você vai vencer, que você será isso, que você será grande, que você vai iluminar as nações. Essas igrejas estão sempre cheias, as pessoas estão ali sempre emocionadas, ali no momento de transe, recebendo o engano que elas mesmas procuram. Cuidado, não seja mais um auto-enganado. Pare de buscar gente que te diga o que você quer ouvir. Pare de buscar profetas que só profetizam vitória sobre a sua vida, porque isso não é real. Busque ouvir pessoas que de fato tragam a palavra de Deus, que se recusem a dizer qualquer coisa que não venha da parte de Deus. Essa é a mensagem que vale a pena ser ouvida. Cuidado, desconfie de todo aquele que só profetiza vitória, porque não é para isso que o Senhor existe. Que o Senhor, que a sua palavra e que os profetas de Deus que continuam a existir, que estão aí pregando a palavra de Deus, que tragam a você a verdade, a palavra de fato da parte do Senhor, e que o Senhor encontre em você um coração disposto a ouvir aquilo que Ele tem a ensinar. Deus abençoe você, a sua família. Fuja desses charlatões da vitória e da prosperidade. Vamos lendo a palavra de Deus. Amanhã a gente começa com a leitura do segundo livro dos Reis. Então amanhã, cedinho, tem o cronograma aqui para você. Te acompanho nas leituras e a cada dia a gente se encontra à noite aqui para mais uma reflexão.